E o Viver Bem está de volta e hoje eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Ângelo Real, que a vida hoje, né, doutor Ângelo, está muito corrida. Ele veio falar sobre falha de memória. Tem muita gente reclamando aí que na correria do dia a dia termina esquecendo alguma coisa. Quais são as causas para essas falhas que estão sendo tão frequentes hoje? Várias coisas podem alterar a memória. Então a gente pegar inicialmente coisas físicas, assim, para explicar. Doenças físicas. Pessoas, se ela tiver uma anemia, um hipotireoidismo, várias doenças que alteram o equilíbrio, ela vai ter num períodozinho problemas de memória. Então, primeiro a gente tem que ver se fisicamente está tudo ok. Beleza. Passando dessa parte, a gente começa a avaliar a memória tendo cuidado com uma coisa em especial, idade. Se a pessoa tem mais de 60 anos, você começa a ficar atento para quadros demenciais, Alzheimer, doença vascular, né? Quadros de demência. Não é só a memória que vai estar alterada, vai ter outras coisas, tem que examinar bem. Se a pessoa é mais nova, e aí que é bem interessante, né? Porque a gente recebe vários pacientes mais novos, minha memória está falhando, será que é demência, será que eu estou com Alzheimer, alguma coisa assim, tem um perigo, né? E nesse grupo de pessoas jovens, vamos colocar aí dos 15, 16 até os 50, 60 anos, a principal causa não é demência, não é Alzheimer. A principal causa tende a ser alteração do humor, né? Depressão, ansiedade, mas não é a única, tem mais coisas aí envolvidas. Para isso é interessante a gente saber melhor como é que funciona, né, a nossa memória. Grosso modo, a gente tem aquela memória antiga, né, de recordações da infância, de momentos marcantes. Uma coisa muito feliz, né, pela qual você passou, fixou na memória, né, teve um apelo emocional importante, e aí fica durante muito tempo. Essa memória é mais difícil de ser desfeita. E a gente tem uma memória do dia a dia, memória de trabalho. Alguém te fala um número de telefone, você guarda um tempo aquilo para poder... Depois esquece. Depois esquece, apaga. Então, uma memória rápida, né? Essa memória de trabalho. Essa memória de trabalho, ela é influenciada por várias coisas. E aí tenta fazer um exemplo, né? Como é que funciona a memória de trabalho e como ela pode ser alterada. Vamos supor que o seu funcionamento cerebral do dia a dia de trabalho é como se você entrasse no seu quarto para pegar uma caneta. O seu quarto está ali, organizado, tudo onde você já sabe que deve estar, né? A caneta está lá dentro do guarda-roupa, né? Está tudo limpinho, está bem iluminado, está silencioso. Então, é previsível, você vai, pega, usa. Sabe onde é que está a caneta, sabe onde vai achar. Exatamente. Depois guarda, se você sair dali e voltar, você acessa facilmente aquilo. Você volta naquilo facilmente, né? Ok. Porém, se aquele mesmo quarto tiver escuro, bagunçado, entrou lá uma criança e tirou tudo do lugar, né? Se estiver tocando uma música muito alta no vizinho, estiver ouvindo lá uma música bem chata que está te dispersando, se estiver cheio de lixo, né? Enfim, revista antiga, com jornal, com pizza, enfim, aquela bagunça toda, vai ficar mais difícil de encontrar, não é? Da mesma forma, a nossa mente, uma vez saudável, ela está de uma forma organizada, em paz com a gente mesmo, né? O nosso nível de humor está sereno e as coisas estão mais ou menos previsíveis e a gente consegue acessar bem. Nessa correria do dia a dia, um esquecimento aqui, outro ali, termina sendo normal, né? Sim. Mas quando a pessoa deve acender aquele sinalzinho vermelho que essas falhas da memória estão mais frequentes e ela deve buscar ajuda profissional? Sim, excelente pergunta. Para tudo, um parâmetro dentro da psiquiatria traz prejuízo. Se traz prejuízo para a pessoa, do ponto de vista profissional, ela está sendo chamada a atenção, ela não está tendo a produtividade que ela espera, né? Familiar, está trazendo problemas, né? Isso tem que chamar a atenção. Esqueceu um dia um copo num lugar que não devia, uma chave, ok. Agora, você deixou lá
a torneira ligada, foi trabalhar, ela ainda estava, né? E, enfim, deixou fogo no outro dia, e aí, opa, isso aí está recorrente. Você está esquecendo de ligar para aquela pessoa que era uma coisa importante. Isso chama mais atenção. E o outro ponto também para ficar mais atento. Se algo é importante para você, não é uma coisa banal, não é um copo fora do lugar, não é uma chave, mas é uma coisa importante. Era uma conversa importante que você ia ter, era uma reunião importante que você ia ter, que você esqueceu, que você apagou. Isso é um sinal de atenção. Por quê? Uma coisa muito forte para colar a memória é a emoção. Então, quando algo é importante, isso tende a colar mais a memória. Se você for ver no seu passado, você vai lembrar das coisas que foram muito felizes ou muito tristes. Então, se hoje em dia você tem alguma coisa muito significativa e você esquece, tem alguma coisa errada. É bom começar a investigar aí, porque não era para estar esquecendo, né? E o psiquiatra faz essa análise e direciona o tratamento. Como é que é o tratamento, geralmente, desses casos? Se for um quadro de humor, você vai analisar o sono, que é uma coisa muito importante. O sono é um momento que a gente fixa a memória. Então, um sono de qualidade, que a pessoa consegue passar todas as fases do sono, né, preservando a arquitetura do sono o tempo todo, ela consegue sedimentar a memória. Ok. Se você já analisa ali, já começa a ter problema de sono, já começa a ter problema ansioso, aí você pode cogitar em alguns momentos ali de fazer um tratamento psicoterápico ou um tratamento medicamentoso. Então tem que procurar ajuda profissional. Tem muita gente que deve passar muitos anos aí sofrendo com essas pequenas falhas e prejudicando a rotina, o trabalho, o relacionamento. Sim, bem comum. Passam meses, anos, tendo prejuízo, né? Tendo prejuízo de algo que às vezes pode ser simples, né? Depende de saber exatamente aonde está o problema. Essa é a questão toda. O diagnóstico diferencial que é o passo mais importante, né? Primeiro, a pessoa reconhece que tem algo. Aí o passo mais importante é você saber aonde que está esse problema para ser corrigido. Ótimo. Doutor Ângelo, infelizmente nosso tempo é curto, mas desde já eu lhe convido para voltar outras vezes aqui no Viver Bem. Sim. Sua área é muito rica de informação e para ajudar nossos telespectadores a levarem uma vida melhor. Tá bom, muito obrigado. Agradeço o convite. Obrigada e volte sempre. Tá. E no próximo bloco nós vamos conferir como foi o lançamento da segunda edição do Todeslim, um projeto que reúne arquitetas, jornalistas e blogueiros em busca de saúde e boa forma. Aguarde só um instante, o Viver Bem volta já.